Os anjos ouviram as preces do torcedor do Sport porque Pepa foi demitido. Já muitos queriam desde o ano passado. Teve outros que queriam no Pernambucano. Depois dos jogos da final do Pernambucano, eu já tinha mudado até o meu conceito quanto ao Pepa de tipo, agora ele tem os jogadores e ele não tá conseguindo extrair daqueles jogadores. Antes ele não tinha os jogadores porque estava no departamento médico. Os jogadores vieram e ele não conseguiu produzir. Então, aí quem insistir no Pepa é burro. A insistência é meramente merabolante, fazendo ginástica mental na cabeça. Então, Pepa foi demitido muito tarde. Muito tarde. Foram várias derrotas consecutivas. Será que vai dar tempo do Sport resgatar a tabela do campeonato? A Lanterna ama o Sport e vive um caso de amor com o Sport hoje em dia. Será que agora, depois da demissão do Pepa, que foi bem rápido, demitiu bem rápido depois deste jogo, né? Demitiu, perdeu o jogo, o Sport perde o jogo com 2 gols medonhos, repetecos, porque o Sport é isso, o time do Pepa é isso, perdendo mesmo jeito, tomando os mesmos gols. E aí, logo em seguida, terminando a partida, 25 minutos depois, o Sport demite o técnico Pepa. Quem é que vai vir agora? Quais são os nomes que estão no momento para que o Sport traga? Vou logo adiantando. Não peça Luxemburgo, porque então você não acompanha as manchetes. Fiz um vídeo aqui há quase 6 dias mostrando o próprio Luxemburgo falando: não quero treinar mais time. Já chega, eu acho que já deu a minha carreira, eu acho que já era. E ele tá mais ligado à política do que outra coisa. Então, Luxemburgo não vai vir. Tá aqui em Recife já e tal. Luxemburgo seria em estilo Leão voltar a ser goleiro com o Sport, quando ele veio aqui em 87. Ele já tinha se aposentado fazia 4 meses, 5 meses, e aí o Sport forçou a cabeça dele para ele voltar. Só se for, porque o Luxemburgo já deu a palavra de que ele não vinha. Dos nomes mais procurados e citados, está o nome de Diniz, está o nome do Eduardo Batista, está o nome de alguns desses treinadores que a gente vai citar aqui. Quem você traria? Depois da vinheta a gente fala sobre isso, sobre essa derrota dolorida, que o Sport mais uma vez bota 1-0 e toma virada. Mais uma vez, o Sport toma virada no campeonato. Fica aí, depois da vinheta a gente volta. Muito bem, meus amigos, Janderfute na área, voltamos, né? E com a notícia ruim e outra boa, né? A ruim foi que o Sport perdeu e perdeu na forma ridícula. Toda vez o Sport toma virada agora no campeonato. Além de estar várias derrotas seguidas, o Sport perde de virada. É com requinte de crueldade, né? Para o torcedor ficar pé da vida mais ainda. Mas o lado bom é que o Pepa agora não é mais treinador. O Yuri Romão, ele foi à coletiva anunciar a demissão do técnico Pepa. O técnico Pepa não foi para a coletiva, e aí eu acho que já era meio que tipo já premeditado a conversa, pelo menos, né? Do Yuri com o Pepa sobre esse jogo. Esse é o jogo prêmio para tu aí. Porque foi assim que acabou o jogo, ele foi demitido. Então, vamos ver agora, né? Qual é o nome? A gente vai ver as matérias aqui e vai passar os highlights aqui do jogo, né, de como o Sport se comportou. Até certo ponto, o Sport não jogou tão mal, mas a postura defensiva do time no final do primeiro tempo, em todo o segundo tempo, deixou a desejar. Deixou a desejar. E isso foi culminante, né, para a derrota. Talvez aquele negócio de as teorias de tava fazendo corpo mole para derrubar o treinador. Eu não vou negar que isso faz parte do futebol, infelizmente. Eu vejo até o Vampeta falar isso. Jogador derruba treinador, sim. Ele já falou isso várias vezes no Jovem Pan Esportes. Mas, enfim, vamos aqui mostrar sobre uma situação que passou despercebido hoje para vocês ou alguns esquecidos. Para quem quis participar do sorteio da camisa oficial do Sport 2025, eu, juntamente com a Olinda Baterias, hoje que foi o sorteio. Foi hoje que foi o sorteio, dia 3. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado do sorteio. Eu fiz uma live, né? E fiz mostrando a tela do computador
mostrando, fazendo sorteio ao vivo ali, em tempo real, para todo mundo. E agradeço a todo mundo que participou. A próxima camisa vai ser para você, membro do canal aqui. Falei a vocês, hoje está em 6 membros. Se bater de 10 à frente, eu vou sortear a camisa para os membros, uma camisa para vocês, tá? E assim a gente vai começando o ano aqui no canal, né? Eu sei que eu tô chegando perto da marca de 7 mil inscritos, e aí peço a ajuda de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, segue aí que tem muito mais coisas esse ano, tá? Mas eu queria mostrar aqui, ó, antes de falar do Pepa demitido, o resultado do sorteio, né? O resultado do sorteio. E aqui, ó, está o resultado do sorteio. Isso aqui é um vídeo, tá, gente? Eu só tô frisando aqui para não ter que falar, perder muito tempo mostrando o vídeo todo. Mas aqui, ó, Ângela _Andrade foi a felizarda que tirou, né? Foram 141 pessoas em disputa, né? Que estavam regularizadas pelas normas ali, né? Do sorteio. Teve alguém que deixou de me seguir, teve alguém que não seguiu a Linda Baterias, teve alguém que não fez o comentário, duas marcações por comentário, e por isso não concorreu. Mas tinha mais de 1.400 comentários, tal, mas aí só 140 pessoas ficaram aptas, 141 ficaram aptas para o sorteio. Até a próxima, né? O Olinda Baterias, até o próprio Montenegro Cargas, Chácara Vale das Pedras, a gente pode conversar com vocês, porque mais à frente a gente pode aí fazer sorteios para vocês. Só vocês estarem por aqui dando essa força. E aí, me ajuda a bater 7 mil inscritos. Isso aí só é mais uma força que vocês me dão. Então tá aí, a Ângela Andrade, que foi a felizarda, né? Parabéns aí para a Ângela, né? E que Deus abençoe, né? O prêmio vai ser entregue no próximo jogo, inclusive, já tá tudo acertado, ela procurou, a gente conversou. Mas bom, vamos lá, vamos falar aqui da demissão. Vamos primeiramente falar da demissão do técnico Pepa, né? Oficialmente falado no GE. Tá aqui, ó. Sport demite o técnico Pepa. Foi diretamente do site do GE, né? E a Camila Souza também foi ao vivo fazer um Reels falando da demissão. O treinador português não resiste à 5ª derrota em 7 jogos no início do Brasileirão e deixa o cargo após revés para o Fluminense. É uma vergonha essa mantida de cargo do Yuri Romão com o técnico Pepa. Pô, 7 jogos. Houve derrotas inexplicáveis esse ano, que ainda assim tinha um álibi, né, de que os jogadores estavam no departamento médico, e estava tendo muita mescla, e de fato, o jogo contra o Náutico, o jogo contra o Altos, o jogo contra o Santa Cruz, essas derrotas foram com time misto, não foram com times, e aí a rodagem foi culpa dele, né, ele que rodou o elenco, e aí ninguém pediu, foi um planejamento deles e da diretoria, da gestão, sei lá, para rodar o elenco, e isso foi adiando um entrosamento, digamos assim. Quando chegou a final do Pernambucano, o Pepa precisou de um gol espírita do Pablo. Ele sacou ali da cartola para fazer um gol e dar a vitória diante do Retrô. O Sport engole o Retrô no primeiro tempo, de um 2-0, e volta e toma 2 gols. E aí no final ele faz o 3-2. Vai pro jogo da volta, o Retrô mete 2 gols em cima do Sport e acabou, vai pros pênaltis. Nos pênaltis, o Sport, ele quase perde o título, mas conseguiu ser campeão. O Kaique França pega um pênalti e tal, mas dali já se prova de que o Pepa, ele já não tem mais o comando do time. O otimista quer o bem do clube ali, né? E até um certo ponto, quando eu vi que não dava mais, aí o cara faz, meu irmão, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Então, de fato, o Pepa, ele já tinha um prazo já de validade, já há um tempo já chegou nesse tempo. Então, gente, o Pepa demitiu-se muito tarde, inclusive. Já era para ter sido demitido, inclusive, no título. Ah, mas ninguém demite o técnico no título. Como não? O Anderson Moreira foi demitido como? No Avaí. Foi campeão e foi demitido. Então, assim, quando a equipe tenta fazer um planejamento do jeito mais correto possível, tem que tomar esse tipo de atitude, né? Então, assim, eu acho que durou até demais. Já fazia uns 6, 7 jogos aí que o Pepa já devia ter pegado o beco.
Treinador português não resiste à quinta derrota. O Sport demitiu o técnico Pepa na noite desse sábado, pouco depois do 2-1 da derrota de virada para o Fluminense. O treinador não resistiu ao início da Série A. Ele já não resistiu desde a Copa do Nordeste. No Sport, somados todos os jogos desde o ano passado, quando assumiu o clube durante a Série B, Pepa teve 45 jogos, com 21 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Irmão, quando a gente vê um bom trabalho de um treinador, a gente vê o treinador sair do time, mesmo fazendo um trabalho razoavelmente, você vê a escadinha. Você vê vitória, empate, derrota. A derrota geralmente é o menor número. Quando o treinador passa muito tempo, geralmente a derrota é o menor número. Aqui no caso é o empate que é o menor número. É um empate. Ele tem quase o mesmo número de derrotas igual a vitórias. Então, assim, já prova que, de fato, o Cal não ia andar. E aí, na campanha do acesso à Série A, no ano passado ele somou 64% de aproveitamento. Já esse ano, é 55%. O aproveitamento já estava muito abaixo do que ele estava no ano passado. Atualmente, o Sport vive um jejum de 9 partidas sem vencer na temporada. Na sequência, a equipe rubro-negra soma uma derrota na final do Campeonato Pernambucano, diante do Retrô, e o Leão acabou sendo campeão nos pênaltis, que eu falei aqui. A outra foi pro Altos, foi um gol de pênalti, inclusive, também. Além disso, a equipe é a única a não vencer nas 7 rodadas. É um absurdo. O Sport, que é um time que teve um investimento milionário e deixa isso acontecer, chegar na 7ª rodada, não se pede um treinador ficar 7, 10, 20 rodadas perdendo, pô. Ninguém vai pedir isso. Ninguém vai pedir isso. Mas, enfim, tá aqui a matéria falando, né, a questão do Pepa sendo demitido, foi demitido do cargo. E aí, gente, eu queria só mostrar aqui os highlights do jogo. Como, de fato, o Sport se comportou no jogo. Até certo ponto, até os 30 minutos, se comportou bem. Atacando pela esquerda com Barleta. Vocês vão ver aqui nos lances. Vamos mostrar os lances, mas depois de falar da Montenegro Cargas e da Chácara Vale das Pedras, que são os patrocinadores oficiais aqui do canal Janderfoot. Fica aí. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos lá, né? Vamos mostrar aqui a questão do jogo, né? Como é que foi esse vexame do Sport diante do Fluminense, um jogo que parecia que ia acontecer, parecia que o Sport ia ganhar, mas já dizem, né? A camisa amarela é a mazela, mas o Pepa, sem dúvida, é maior do que a camisa amarela. A mazela dele é maior. Vamos lá. Você vê, o Sport começa atacando e atacou pelo menos 3 a 4 vezes nos primeiros 30 minutos. Já o Fluminense estava atacando 1 a 2 vezes no máximo. O Sport teve um controle até os 30 minutos. Depois começou a tomar um apavoro. E o Barleta, junto com o Cariús ali naquele setor, estava conseguindo fazer jogadas até o Lucas Lima, né? O cruzamento do gol do Sport foi do Lucas Lima. Então vamos lá. Aí o Cariús adianta, a bola muito bem, o passe pro Barleta. E o Barleta chuta. O goleiro espalma a bola e ia sobrar pro Lucas Lima, ó. O Lucas Lima tá aqui, ó. Ele ia chegar para dar uma escorada, mas o zagueiro chega a tirar tempo. E aí na volta, quase. O lance legal, né?
E aí a jogada do gol do Sport, aos 23 minutos do primeiro tempo, um baita lançamento. A bola procura o Lucas Lima, que jogou hoje um pouco mais aberto, né? Que eu não concordo muito com isso, ele tem que jogar um pouco mais centralizado. Aí o Lucas Lima se desvencilha da marcação e acha quem? Pablo. Pablo fez uma boa partida hoje. E se antecipou aí pro zagueiro do Fluminense e aí fez de cabeça. Golaço. Para quem achou que o Pablo ia ser só leão de estadual e no Campeonato Brasileiro não ia fazer, na má fase, o Pablo fez gol. Baita lançamento, né? E muito inteligente o Lucas Lima, tá? Se vocês olharem aqui, nesse lance, ó, ele tá em posição de impedimento e ele volta para fazer figura A, figura B, ó. Aqui. E aí ele recebe em posição boa o gol para fazer o 1-0 pro Sport. Primeiro tempo, inclusive, termina 1-0 pro Sport. Bela antecipada. Ainda o Sport tem essa chance, né? Um chute que era só o Atencio escorar pro fundo da rede e ele me chuta na trave. Inacreditável. Veja como é que é o futebol. O Pepa hoje poderia ter saído com a vitória, gente. Mesmo ele sem merecer. Uma bola na trave do Atencio. Se essa bola entra, é 2-0. Talvez o Fluminense não teria todo esse poder de reação. E ainda teve o gol do Duqueiroz, que é um absurdo o gol que o Duqueiroz perdeu. O sistema do meio-campo do Sport foi muito pesado hoje. Não tô falando que foi errado a escalação, não. Tô falando que os jogadores pareciam estar cansados no meio-campo. O Rivera errando passe, o Zé Lucas, inclusive, errou um pouco de passe, mas depois do segundo tempo o Sport, com as entradas de alguns jogadores, reconstruiu. Como é que perde um gol desse, né? E agora, a partir do minuto 29 para 30, começa a reação do Fluminense. O Fluminense começa a apertar o Sport começa a perder campo e a desorganização começa a bater. O Fluminense começa a troca de passes, o Arias perturbando bastante, o Ganso também. Veja como foi esse momento, a partir desse momento. O Fluminense tabelando. Quase o Fluminense chega. Canóbio. Olha aí. Kaique França fez uma baita defesa, hein? Hoje ninguém pode falar do Kaique, tá, gente? Beleza, que ele tem a falha de sair do gol, mas ele salvou o Sport ainda de tomar mais 2. Esse e outra cabeçada no segundo tempo. E mais uma vez, esse também ele salvou. Cabeçada sozinho, velho. Sozinha. Ninguém subiu. E o Kaique França fez a ponte. E tá vendo? Vocês só vão ver o Fluminense a partir do minuto 30. O Fluminense fez uma blitz na final do primeiro tempo. Mais uma vez o Fluminense. E aí também, quase. O Ganso cabeceia por cima. Jogada genial do Ganso, né? Se vocês repararem, né? Ele procurou o ângulo do outro lado. E quase acha, né? Fluminense no finalzinho apertando mais ainda. No primeiro tempo. E aí o Arias perde um gol desse. Incrível, né? E aí, mais uma vez, Fluminense vai pra cima. E aí, Kaique França fez uma baita defesa. A área joga demais, né? E aí, ó, repeteco. Vocês vão ver o primeiro gol e o segundo, vocês vão achar que é o mesmo gol, mas é por conta da displicência do Sport de não saber marcar jogadas aéreas, não sabe matar cruzamentos, não sabe interceptar, e isso foi treinador. O treinador ele não conseguiu organizar. Paciência, o Pepa não conseguiu organizar isso aí. E aí tá aí, ó. Se não tá conseguindo organizar, tem que mexer, tem que mudar. Claro, o bote foi errado do Barleta? Foi um bote errado, um bote inocente. E aí, a displicência da defesa do Sport. Todo mundo olhando e o jogador cabeceou sozinho.
Essa foi a chance de ouro do Sport de ganhar o jogo. Talvez não tomasse nem o 2-1. Mas veja, olha o gol que o Duqueiroz perdeu. Olha o gol que o Duqueiroz perdeu cara a cara. Cara, ninguém marcando o Duqueiroz. E olha como ele chuta. Mascado e o Fábio faz a defesa. Em cima do Fábio. E aí, gente, o castigo, nos últimos segundos, o jogo ia acabar 52 e o Sport toma o gol aos 51 e 40. O Sport toma o gol, faltando 20 segundos para acabar o jogo, e o castigo veio a galope e o Pepa foi demitido. E aí talvez até foi mais positivo, né? Porque talvez. Por quê? Porque se o Pepa sair de lá com 1-1, talvez ele viesse empregado ainda. E aí tá a derrota, faltando 20 segundos para acabar o jogo. Inadmissível. O gol repeteco, que mostra a fragilidade desse time na marcação na aérea. Sozinho. Todo mundo entrou para dentro da barra e só ficou o jogador do Fluminense, o Everaldo, lá de fora. E ele não tem nada a ver com isso. O Sport perde mais uma e o treinador vai bailar, vai embora para Portugal. Já foi um pouco mais tarde, né? E aí eu quero saber de vocês. Por quê? Porque eu vi a lista de nomes para os treinadores que estão livres no mercado. Tem treinadores que estão livres no mercado. E aí a gente vai mostrar aqui no Transferência 24 Horas, foi a matéria deles, treinadores que estão disponíveis no mercado. E tá aqui, eu fiz até um story sobre essa lista. Vamos ver se vocês concordam comigo nessa lista que eu soltei aqui sobre os possíveis nomes, né, para comandar o Sport para o resto do campeonato. Que é um treinador que tem que ser um treinador assertivo, um treinador que conhece o futebol brasileiro, que conhece o campeonato. Tem que ser um tipo de treinador desse. E aí vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Treinadores sem clubes. Tite. Inviável, Sport não tem dinheiro para trazer Tite. Fernando Diniz, eu pensaria no caso sim. Carille, não dá, né? Luxemburgo ele já falou desde o mês passado. Eu fiz vídeo, o vídeo inclusive pegou mais de 6 mil visualizações lá no YouTube. Ele não quer treinar mais time nenhum. Já era, acabou a carreira. Odair Helma, bom nome. Lisca, manda pro hospício. Anderson Moreira, já deu. Eduardo Batista, não sei. Tá no mesmo patamar ali do Diniz para aposta. Crespo, não deu certo no São Paulo, velho. Ramon Dias, Alemar, Gabriel Milito, não acho que o Sport deveria trazer. Quinteiros, mais ou menos. Pesolano, teve bom trabalho no Cruzeiro no AB, no ano de A foi demitido. Jorge Jesus, pelo amor de Deus, né? É piada, né? Não dá pra... Aí eu esqueci de falar esse nome. Tem um dos nomes ali que é o do Sampaoli. O Sport notoriamente não tem dinheiro para trazer o Sampaoli. O Sampaoli pediu 3 milhões no Palmeiras, meu irmão. Então, assim, é muito dinheiro. Assim, não dá, não tem, é inviável. Jorge Jesus também, Tite também, enfim, não dá. Então é isso, gente. Qual será agora? Agora é outra pergunta. Qual será o treinador do Sport para o resto da temporada? Ahá, olha eu aqui. Bom, falando nisso, de treinador, que eu tô sabendo também, e que foi falado já no Twitter, em algumas páginas, é que o técnico que o Sport procurou conversar, e aí não é uma informação, assim, não é uma informação concreta minha, mas o que está sendo falado no Twitter e algumas páginas, que o nome é Eduardo Batista. Foi procurado a primeira vez, foi procurado ali de primeiro contato, após a demissão do Pepa, e está em conversas iniciais. É sobre isso. Resta a temporada. Espero que seja um treinador que acerte bastante. Elenco o Sport tem. Peça o Sport tem. Agora vamos ver se os jogadores vão contribuir. Deixa a tua opinião aí. Da demissão do Pepa, dessa derrota ridícula do Sport de virada no último segundo de jogo. Abraço. Até o próximo vídeo.